Bom, vamos lá, pessoal, para a terceira aula de avaliação na educação, né? Eu estava vendo uns textos sobre avaliação essa semana. Estou faltando para mandar para vocês da taxonomia de Bloom, né? Tem que ser, eu li, estava precisando de um texto para mandar para vocês, acabei esquecendo. Mas eu tenho que vou até anotar aqui. Taxonomia de Bloom. Mandar. Eu tenho que estar lá na minha pós que eu fiz, estou fazendo, e lá tem bem bacana o texto. É doido, mas é. Bom, hoje nós vamos ver a avaliação no contexto escolar, né? Então a gente vai compreender o modo de como são os conceitos estudados nas unidades anteriores tomam forma no contexto do cotidiano escolar, né? Então, tudo aquilo que a gente viu sobre avaliação, que foi até meio tanto repetitivo, a gente vai ver agora mais ou menos como é que ele vai, mais ou menos não, a gente vai ver efetivamente, mais ou menos não, mais ou menos a gente viu nas duas primeiras, a gente vai ver efetivamente como é que ele se desenrola dentro do contexto escolar, né? A gente vai fazer umas reflexões pela organização do espaço escolar, da avaliação institucional e da relação entre o currículo e a avaliação, né? A gente tem que lembrar que, como eu falei, apesar de nós querermos aquela coisa maravilhosa da pedagogia inovadora, infelizmente, a gente ainda está muito preso. E isso não é bem por conta dos professores, a pedagogia tradicional, por conta da comprovação dos papéis, né? Fazer as coisas, né? Então, a gente vai entender um pouco hoje sobre os ciclos, a progressão continuada, que é tão mal falada. Aliás, eu deixei até um livro aqui, cadê? Para mostrar para vocês. Então, eu deixei um livro aqui para mostrar para vocês fácil, mas né, como tudo aqui em casa ganha, tá aqui, ganha pés em mãos, geralmente as minhas, eu acabo tirando, levando para outro lugar. Eu não sei o que foi que eu fiz. Mas eu tinha aqui a proposta curricular, né, que traz, que é a que mais traz a embutida a progressão continuada, que é muito criticada, blá blá blá. Hoje ela não é mais utilizada, né, a proposta curricular, ela mudou de nome. Eu até chamo ela de São Paulo faz escola, mas o nome dela é Currículo Paulista, né? E a aprovação automática, né? As avaliações realizadas no contexto escolar e os currículos e procedimentos avaliativos. Organização do espaço escolar, seriada ou por ciclos, né? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender o que é organização escolar seriada. É o antigo formato do ensino fundamental. A gente tinha primeira série, segunda série, terceira série, até a oitava série. Então, isso que é seriado. Hoje nós temos ainda esse formato, né, da seriada, que vai ficar mais restrito ao ensino médio, né, porque ele precisa de fato ser mais complexo dentro da sua formação das ciências, né? Só relembrando, os ciclos trazem, tirando, o ensino infantil traz mais a questão da motricidade, a questão a questão dos primeiros, do conhecimento de corpo, início né, do entendimento do papel do ser social. Já o ensino fundamental 1 vai ser a pequena apresentação aos conceitos de ciências, né? E diga-se de ciências, inclusive, a língua propriamente dita, né? Quando você faz a alfabetização, o letramento, quando você realiza os primeiros digamos assim, as coisas mais básicas que nós precisaríamos saber em relacionado ao mundo, né? Na questão da história, na questão. Boa noite, Marineuza. Questão a questão da geografia, como é que é formado o mundo, tudo, como é que é classificado, a mesma coisa com ciências, né? Especialmente com o programa de saúde, que é uma continuação já mais científica do que começou lá no ensino infantil, né, dos programas de higiene, e no ensino fundamental 2 acontece efetivamente o início da produção que a gente chama de ciclo autoral, né, que é quando a criança começa a trazer aqueles conceitos, desses pequenos conceitos de um modo mais
abrangente, ainda não tão aprofundado, para que ele tenha noção de como que é feita a preparação desses estudos. É como se fosse uma preparação para o estudo mais aprofundado que vai acontecer lá no ensino médio. É só vocês repararem, o conteúdo de português, por exemplo, é a mesmíssima coisa que você vai aprender, tanto no Fundo 1, quanto no Fundo 2 e quanto no médio. A diferença são as dificuldades que são implantadas em cada uma dessas etapas, né? Então, matemática, o aluno do ensino médio vai aprender a fazer um mais um? Não, porque isso já é meio que automático. Então, ele já vai ter um entendimento mais claro do que como é que aquilo é feito de modo contextualizado para ser aplicado em outros campos, por exemplo, da matemática. Mas ele funciona como se fossem etapas, tá? Então, por isso que eles ficam vendo exatamente o mesmo tipo de conteúdo, só que com outros viés, com outro foco, até porque uma criança de 8, um adolescente de 12, um adolescente de 15, eles vão ter visões diferentes do mundo, né? Mesmo que seja a mesma pessoa. Então, por isso que vai ser feito de modo aprofundado. Então, inicialmente é isso, tá? O seriado. Ele é contemplado. Esse livro está fácil, curiosamente, porque eu deixei o outro, a moçada propostas, que não sei onde que eu enfiei. Eu deixei tão fácil. Assim, pode até mostrar. Não sei. Não sei, não sei. Não sei lá onde que eu enfiei. Sei que está por aqui, mas eu não sei onde que está. Esse aqui que eu vou mostrar para vocês é o currículo paulista do Estado, é óbvio, né? Ele é o currículo paulista que ele também adotou o sistema de ciclos, né? O ciclo a gente vai ver mais o formato, como eu falei no ensino médio, através dos textos sétimos, primeiro, segundo, terceiros, quartos, quintos anos, né? Não mais séries, tá? Esse aqui é o currículo paulista, né? Que é o currículo da cidade, que é da Prefeitura de São Paulo. Esse, curiosamente, é o meu, que é de língua inglesa, e ele é dividido em 3 ciclos, né? E esses ciclos, eles são contemplados pela BNCC. Então, a gente chama o primeiro ciclo do ensino fundamental de ciclo de alfabetização, tá? O ciclo de alfabetização, ele vai contemplar, eu devia ter deixado marcado aqui, né, o ciclo de alfabetização. Ele vai contemplar o primeiro ao terceiro ano. Cada ciclo dura 3 anos, tá? Então, ele vai contemplar do primeiro aos 3 anos e ele vai ter algumas coisas que precisam ser seguidas, né? Que são os Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento, né? Também chamados de OAD, né? E aqui, no caso do currículo de São Paulo, ele ainda tem uma indicação junto ao ODS, né? Que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Para poder cumprir aquela agenda 2030, do mundo mais sustentável e tudo mais. Como o nome diz, o ciclo de alfabetização, a ideia é que, ao final do terceiro ano, que é o equivalente à segunda série do ensino fundamental antigamente, a criança esteja capaz de estar totalmente e plenamente alfabetizada. A gente sabe que quando o ensino fundamental se tornou ciclos, a ideia é que a alfabetização ocorresse efetivamente no primeiro ano. Isso acontece? Deveria, mas é óbvio, cada criança tem sua especificidade e nem sempre isso acontece de modo assim tão rápido. Então, nós temos mais 2 anos para terminar esse trabalho. A diferença é que no primeiro ano, enquanto o ciclo é apenas de alfabetização, você passa, a partir do segundo ano, a inserir os demais conteúdos um pouco mais complexos. Ele vai ter conteúdo de história, geografia, ciências, vai ter, mas ele ainda vai vir um pouco mascarado, um pouco muito simples, né? Porque ainda é um tema complexo para uma criança de 6 anos. Ele vai se tornar a forma a partir do momento que ele estiver plenamente alfabetizado. Para vocês terem uma ideia, é, das disciplinas de das disciplinas, o meu de educação física e de arte são os únicos que têm a partir do ciclo autoral, perdão, alfabetização, porque a gente tem aula no ensino
na primeira série na prefeitura. No estado já isso não acontece, mas na prefeitura isso acontece. A gente tem aula a partir do primeiro ano, né? E até porque a gente entra com diversificação de conteúdo e tudo mais. E diferente do sexto ano, onde nós já aparecemos como obrigação exigida lá na BNCC, né? Aí aparece junto com as outras demais disciplinas. Enfim. Ah, o ciclo seguinte, ele é o ciclo de intermediário. Ele é intermediário porque, a partir desse momento, o aluno ele tem que começar a criar conceitos emancipatórios para que consiga distinguir o que pode ser aceito ou não por ele e também ter os primeiros acessos aos conteúdos complexos. Esse ciclo, curiosamente, começa no quarto ano e termina no sexto ano. Só para lembrar, por que curiosamente? Porque pega 2 anos do Fundo 1 e um do Fundo 2. Então, ele vai ter toda uma transformação em relação ao conteúdo para que ele se torne um pouco mais emancipado, né? Então, por isso que ele é intermediário. Então, ele vai trabalhar essa questão do aluno conseguir realizar através de pequenas, não pequenos, ia falar pequenas receitas ou pequenos informes, não. A ideia é que ele consiga visualizar um problema e conseguir, já com os conceitos que ele possui, resolver eles. Tá? E ele vai, é óbvio, ele vai preparar justamente para o ciclo autoral, onde que vai acontecer do sétimo ao nono ano, onde a criança, no caso, já é adolescente, o adolescente ele já vai conseguir realmente se expressar com todos os seus conceitos aprendidos até então, as suas ideias, as suas vontades, o que ele aceita, o que ele não aceita, o que é absorvido ou não. Ele já é um sujeito já realmente pensante em relação ao mundo no qual o cerca. Não que isso não aconteça com os demais alunos dos ciclos anteriores, isso acontece, mas a diferença é na sensação de ser um ser pensante. Então, a criança, por exemplo, do ciclo 1, do ciclo de alfabetização, ele ainda sente algumas dependências, né, de algumas coisas, ele ainda precisa ser guiado. O segundo é justamente aquela época do desmame. Não, vamos começar a caminhar por si só, para que haja esse ápice justamente no ano. Isso tudo é uma preparação para que quando ele chegue no ensino médio, que já aí vai ser seriado, ele consiga ser totalmente independente e consiga não apenas explorar os conteúdos que ele recebe, mas também pesquisar em outras fontes para complementar aquilo. Mais ou menos como deveria acontecer, por exemplo, na faculdade, para que vocês não sejam, por exemplo, tão dependentes apenas de uma leitura. É necessário que você tenha uma leitura. Não concordo com isso, ou deixa eu procurar me aprofundar mais com isso, mas eu preciso de bases para isso, né? Então é isso que vai culminar lá no ensino médio. Então, a organização seriada, ela tá muito baseada na transmissão dos conteúdos, na memorização e na avaliação classificatória, né? E isso vai culminar numa seguinte promoção, né? A organização seriada, ela está muito ligada ao sistema liberal do capitalismo, onde o mérito vem do trabalho, ou seja, se você não consegue isso, você é dado como um fracasso, né? Como fracassado. Já a educação por ciclos, ela poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais e ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre com o interesse do processo de aprendizagem, assim recomendar, conforme diz a própria LDB. Então, a educação básica, por ciclos, ele por isso que não tem a questão da repetência. A ideia não é levar o aluno ao fracasso porque não atingiu determinados conteúdos dentro de um ciclo. Ele tem 3 anos para atingir aqueles conteúdos, porque é dado como um processo em si. Mas isso não serve para que dê a promoção automática, mas que o aluno consiga se recuperar
e alinhar os demais alunos. A gente sabe que quando a gente repete, a gente sente aquela questão do fracasso. Nossa, eu fracassei nisso tudo, mas foi em tudo? Não, foi em uma, duas, três, cinco disciplinas, mas eu fui muito bem em outras, né? E também para acabar aquela questão, por exemplo, se repetir em português, repetiu de ano, né? Ele pode repetir em português? Pode, ele pode não ser aprovado naquele ano, mas ele vai ter um ano depois seguinte todinho para poder tentar recuperar, além do próprio conteúdo que pode ser recuperável de um bimestre para o outro. Isso é feito com sucesso? Não. Mas isso não é feito com sucesso por conta de políticas públicas que não permitem que isso dê certo. É uma questão muito bonitinha que coloca, o governo coloca, mas que acaba não dando muito, muito embasamento para que isso ocorra, porque a gente tem as aulas distintas, e como é que você vai recuperar um, dois, três alunos numa sala de 40? Então, como é que você vai dar dois conteúdos distintos? Ou você dá para realizar fora de sala, ou teria que ter aquele chamado contraturno, para que o aluno possa ir tentar recuperar. Só que isso não acontece, né? A progressão continuada, ela está muito atrelada, é óbvio, à questão dos ciclos, né? E ela está lá prevista na LDB, ela minimiza a reprovação através da organização por ciclos, né? Como eu disse, para poder se recuperar. Inicialmente, ele tinha a ideia de dois ciclos, né? Que era o Fundamental 1 e Fundamental 2. Hoje, essa terminologia mudou. Hoje nós chamamos de anos iniciais do ensino fundamental e anos finais do ensino fundamental. Então, o ciclo 1 era chamado de primeiro ao quinto ano e o ciclo 2 do sexto ao nono ano. Por isso que vocês não devem ter ouvido, não, mas essa é para a escola que não reprova, a escola é péssima. A escola não é péssima, gente, é porque a ideia do primeiro ciclo era isso, do primeiro ao quinto e depois do sexto ao nono. Então, ela só permitia, nesse caso, a reprovação no final do ciclo, que era no quinto ano ou no nono ano. É, isso vinha pela concepção da natureza da educação, porque a educação a gente vai aprendendo por etapas, então não dá para simplesmente punir um aluno porque ele conseguiu falhar em uma dessas partes das etapas, né? As partes das etapas disciplinas, né? Então, por isso que foi pensada na progressão continuada. Isso acontece muito nos países desenvolvidos, né? A ideia também era analisar os avanços do aluno, os avanços individuais, né? Por quê? Porque se o aluno, por exemplo, eu não gosto de matemática, então vou muito mal em matemática, por que eu tenho que punir se eu sou muito bem nas demais disciplinas? Então, isso tem até uma certa lógica. Seria a mesma coisa que vocês, por exemplo, ficou de DP em uma determinada disciplina. Então vamos punir vocês e vão ter que cursar todo aquele conteúdo de novo, mesmo aquelas que vocês já passaram. Então, é mais ou menos o mesmo tipo de concepção. E a avaliação, ela passa a aparecer os primeiros indícios de que precisa ser continual e processual. Contínua e processual. Ou seja, não é mais necessário fazer apenas uma prova final, é necessário mapear as dificuldades desses alunos ao longo desses processos. E os processos podem ser, como foi dito antes, lá pela LDB, elas podem ser baseadas na idade, na competência, é, em bimestres, ou até mesmo dentro do bimestre, ou no semestre, enfim. Então, essa seria a forma da avaliação contínua e processual. E é necessário também aparecem as primeiras formas de análise, avaliação diagnóstica, para poder mapear, especialmente como o aluno está chegando da série anterior, os alunos estão chegando da série anterior, do ano anterior, e formativo, ou seja, para que ela seja uma forma de avaliação que ele vá conseguir, da mesma forma que eu falei para vocês, leiam o texto, procurem itens que estão interessantes para vocês escreverem, para que aquilo sirva como, como um diagnóstico, um autodiagnóstico para que eles consigam ver onde eles precisam melhorar ou prestar mais atenção. Tá? A progressão continuada, ela requer
uma nova formação aos professores. Por quê? Porque a gente está muito acostumado com a ideia, vou dar uma prova, vou avaliar por ali, né? A escola, com essa progressão continuada, ela tem a concepção, é óbvio, de uma escola transformadora e emancipatória, porque ela não é mais punitiva por conta da avaliação. Então, isso serve para vocês analisarem que a própria progressão continuada não é tão ruim por si só. Existe uma. Faltou muito também boa vontade dos professores. É que a gente teve também uma coisa que agravou muito, que o Estado, a prefeitura, não compreenderam. Aliás, acho que as prefeituras, e prefeituras com S no final, entenderam muito bem. Mas, por exemplo, o Estado de São Paulo não compreendeu que é necessária criar projetos que realmente tragam essa questão formativa ao aluno, né? Que ela vai transformar a vida do aluno e de modo emancipatório, que ele consiga olhar assim, epa, estou ruim nesse conteúdo, então eu não vou esperar uma leva de conteúdo, vou procurar o que eu preciso melhorar aí. Então a ideia era justamente isso, para que ele pudesse também ter esses mesmos tipos de atitudes em sua vida, né? E com a progressão continuada, ele valoriza os diferentes tipos de aprendizagem, né? Então, se no fundo os alunos recebem um conteúdo um pouco mais simples, por que eu vou punir ele lá no segundo ano para um conteúdo que ele vai conseguir ter compreendido no total lá no quinto, né? Então, isso é uma lógica, né? É um incentivo para que o aluno não sinta-se fracassado. Vamos lembrar que, como eu falei para vocês, a gente teve uma dinâmica que eu acabei não falando o que era a questão da universalização do ensino. Em 96 aconteceu isso com a LDB. Ele já previu o que já estava determinado lá nele, que era a universalização da lei, do ensino. A Constituição diz que é direito dos cidadãos e dever do Estado prover a educação. Então, o ensino desde 88 já era universal, só não era de fato na prática, porque precisava de uma lei que pudesse regulamentar tudo isso. Então, a partir desse momento que as escolas não tinham mais um vestibulinho para poder entrar, então houve esse alargamento de pessoas. Muita gente chegou à escola e não foi previsto uma real melhoria. E que eu digo isso melhoria em relação aos recursos humanos, também recursos materiais, mas só com os recursos humanos o professor consegue transformar a sua sala de aula. Só basta vocês verem professores que são sei lá, tipo, da professora escola nota 10, né? Professor nota 10. Eles conseguem fazer de um papel algo muito, muito gigantesco. Então, e é algo que a gente precisa ter mesmo, criatividade. Você não precisa ter material de ponta, não precisa ter uma lousa digital para poder fazer uma aula efetivamente transformadora. Basta você ter boa vontade, vontade e capacidade. E amar o que faz também. Amar o que faz é muito importante. Então, é por isso que ela tem uma coisa assim, ai, a criança vai, passa e passa. Então, o ensino não é de qualidade. A escola particular é melhor. Não, não é bem isso. A ideia justamente é que seja respeitado tudo isso, até porque os conteúdos, hoje, bem teoricamente, eles são todos intercalados. Então, não é mais aquela coisa de isso. Então, você acaba revendo isso mesmo conteúdo diversas vezes. Óbvio, não da mesma forma como você aprendeu da primeira vez, mas você acaba revendo isso ao longo do processo, aplicado em outras coisas, porque o ensino se tornou mais contextualizado. Então, é preciso mudar a organização da escola, não sendo apenas para atender uma política pública, né? Hoje nós temos políticas públicas advindas da LDB, né? E às vezes das secretarias, né? Seja lá municipal, estadual, mas a escola não pode se restringir apenas elas, essas políticas, só essas. Tem que ser aberta a várias outras, né? Por isso que o melhor exemplo é justamente a escola aqui perto da minha casa. Não é tão perto, né? Mas ela fica aqui mais ou menos nessa direção, fica uns, sei lá, uns 5 quilômetros daqui, mais ou menos, que é do município, que é a Campos Sales, né? Se puder ver, tem vários vídeos, inclusive, no YouTube falando sobre ela. Então, as interferências na avaliação externa na sala de aula.
Então, a gente nós vimos na semana passada algumas provas, né, que medem a qualidade do ensino, né? Prova Brasil, Prova Brasil, temos o ANEB e temos até inclusive o Enem, né? E no estado de São Paulo nós temos os Taresp, né? Essas avaliações externas, elas têm algumas interferências positivas. Até já vimos isso na semana passada. Hoje a gente vai ver muito mais contextualizado na escola. Isso, as interferências positivas é que traz a avaliação do aluno em si, porque se ele teoricamente tem aquela competência já programada para que seja trabalhado pela BNCC, conseguiu fazer isso nessas avaliações, muito bem. Se não, é necessário fazer uma adaptação no trabalho pedagógico. Isso não está acontecendo. Por quê? Como eu vou repetir, BNCC é o conteúdo mínimo a ser ensinado, né? Que o aluno deve aprender. Essas avaliações externas, elas geram relatórios pedagógicos, né? Então, por quê? Porque a gente precisa compreender é, como é que esses resultados... não basta apenas dizer, foi ruim em matemática. Não. Foi ruim em que parte da matemática? Que parte? Por qual competência que não conseguiu ser compreendida, né? Então isso vai gerar esses relatórios pedagógicos, né? Ah, Essas avaliações externas, elas exigem as formações continuadas e as oficinas pedagógicas dos professores. Por quê? Porque o ensino está mudando. Não tem um monte de curso simplesmente professor lindo, bonito e quero ter um monte de curso. Porque eu preciso me aprimorar também na minha praxis de sala de aula, senão eu não vou conseguir atingir o objetivo que eu quero. É isso, é isso que acontece. E contempla-se novas metodologias, conteúdos e olhar para o desempenho do aluno. Então, a, quando a gente pega essas avaliações contemplam novas formas de aprendizagem, especialmente as partes contextualizadas. Quando o aluno consegue entender, compreender muito bem, acontece é, acontece que o aluno vai se desempenhar muito bem em qualquer tipo de prova, porque todas elas são preparações para as provas mais difíceis, melhor, não difíceis, mais complexas que vão ocorrendo, perdão, ao longo da vida. Então, por isso que quando você aplica uma prova dessa e está conectada justamente por exemplo, a BNCC, e o aluno consegue se sair muito bem, isso indica não apenas que o aluno está muito bem, isso também indica uma vitória também do projeto pedagógico da escola. Isso significa que a educação transformadora está de fato acontecendo. Por outro lado, claro, tem a culpabilização aos professores, porque se o aluno vai mal, quem ensina o aluno é o professor. Então, isso é ruim por quê? Porque, na verdade, não quer dizer que houve uma falha do professor, houve uma falha sistemática, né? Que pode partir até, inclusive, da própria escola, até mesmo da questão do próprio aluno. Nós sabemos que temos alunos que sofrem diversos tipos de violência em casa. E isso vai afetar, sim, o seu desempenho escolar. Sabemos que tem alunos que vão para a escola apenas para comer. Imagina receber de manhã um aluno que passou o dia todo sem comer. Então, como é que ele vai conseguir se concentrar com fome? Então, não que a culpa seja do aluno, mas a culpa é do sistema em si, da forma como nós vivemos, da nossa sociedade, e isso acaba sendo responsabilidade do professor, porque o professor falhou. Aquele professor que foi avaliado falhou. E, na verdade, houve uma série de erros. Né? Então, essas são as interferências negativas. Além disso, uma das coisas que eu até já falei, sou contra, é a questão da bonificação aos professores. Então, as escolas com melhores desempenhos recebem uns valores para os professores. Por que eu sou contra? Porque é melhor que o professor seja melhor remunerado todos os meses, seja valorizado como profissional. Valorização do profissional, gente, não está atrelada em relação ao salário. Salário é óbvio, a gente quer ganhar bem, quer comprar carro, quer comprar coisas.
É muito bom, mas a valorização do professor, ele não tem que partir a partir de um bônus. Ele tem que partir a partir de um reconhecimento da profissão. Nós temos vocês terão comigo uma das profissões mais desiguais que existe no nosso país. E desigual que eu falo não é apenas a questão salarial, a questão do processo do Estado para o trabalhador, não. Ele é desigual, inclusive até horizontalmente. Os professores veem nos outros como, como rivais, e isso é muito ruim. Eu acho que, inclusive, um dos maiores problemas da nossa classe, né, de docentes é justamente a falta de harmonia entre nós. E isso acaba também afetando como o profissional vai agir dentro de salas de aula. Né? A priorização dos conteúdos cobrados nas avaliações externas. Né? Apesar de que o BNCC é o conteúdo mínimo exigido, é óbvio, tem as questões de regionalizações. O ensino tem que ser contextualizado, mas eu não vou conseguir realizar efetivamente tudo aquilo que eles exigem da forma como eles querem. Então, eu acho que, na verdade, dessa priorização dos conteúdos cobrados, quem sofre mais é português e matemática, porque não consegue é, ser tão diverso em sua prática quanto, por exemplo, um professor de história e geografia consegue ser, por conta das avaliações externas. Né? Simulados para treinar os alunos. Né? Então, às vezes, o ensino não é que seja ruim, mas é necessário que a gente tenha preparar esse aluno para essas provas. Então, tem esses simulados para que os alunos consigam, para poder medir. E isso acaba também atrapalhando um pouco o trabalho pedagógico, porque dependendo desses simulados que trouxer, o professor planejou determinada coisa, ele se vê simplesmente obrigado a mudar tudo aquilo que ele está fazendo, que vai poder, às vezes, contemplar aquilo que é necessário para poder atender uma necessidade rápida que a escola quer por conta de bônus. Né? E a exclusão dos alunos com baixo desempenho. Isso acontece porque, eu acho que eu devo ter falado isso nas outras aulas, na aula passada. Os alunos que vão mal no Sabesp ou mal nos simulados, eles são convidados a faltarem nesse dia. Eles recebem incentivos para não comparecerem às aulas nesses dias, para justamente não afetar o desempenho da escola. Então, isso acaba tendo uma exclusão. O aluno acha que é um prêmio, mas na verdade não, é uma exclusão. Porque a partir do momento que ele não entra em estatística, a gente não consegue mapear corretamente quais são as falhas da nossa educação. Então, todo esse processo de avaliação externa, ele por si só, até tudo isso que eu falei das partes negativas, esse de fato é o pior, porque acaba não mapeando de verdade realmente como está a educação. Então, como fica a formação do sujeito integral nesse caso? Né? A gente tem que fazer uso ético dos resultados, porque a gente precisa deles para que melhore o ensino a cada dia. Né? Então, não tem como simplesmente você pegar o conteúdo, simplesmente passar e tudo bem. Né? Eu vou dar um caso aqui que aconteceu comigo esse ano. Né? A coordenadora pedagógica de uma escola que eu estou trabalhando, ela pediu para que eu desse um conteúdo muito mais simplificado do que eu estava dando. Né? Porque os alunos eles não são capazes. Né? É muito difícil. Eu dou aula de inglês. E na prefeitura eu dou aula de sexto ano. Sexto ano é o primeiro ano efetivo de inglês. Né? A prefeitura tem inglês do primeiro ao quinto, mas a partir do sexto ano ele é obrigatório. Eu não consigo trabalhar um conteúdo que é exigido aqui toda vez que ela me pede para botar 2 anos atrás. Eu não consigo. E eu tenho competências, eu sei como ensinar os alunos exatamente os conteúdos que estão aqui. Vou explicar para vocês. Vou abrir aqui um disciplinar, porque é justamente interdisciplinar, porque é justamente onde eu estou lecionando na prefeitura. Cadê você, meu amor? Aí,
sexto ano. Olha aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer com eles, aliás, todo. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas se for o caso, eu escrevo lá no depois para vocês entenderem. Todo o conteúdo, as competências, os objetivos que eu tenho que trabalhar, ele tem marcado com algumas siglas. A primeira sigla é essa aqui, ó, EE, né? Ou EM, significa ensino fundamental ou ensino médio. No caso do EF, vai até, óbvio, até 01 até 09. Do EM vai até o 03, né? Então, aqui vai aparecer qual etapa é, aqui qual o ano, e depois vai aparecer a sigla da minha disciplina. No caso, língua inglesa, para mim, é LI, né? Língua inglesa. Aqui é disciplina. E depois vai ter a competência que eu tenho que trabalhar naquele ano, né? Aqui é disciplina. Depois vai aparecer a competência. E depende, cada ano pode ter um, dois, pode ter, sei lá, 30, 20, enfim, cada ano vai ter uma competência a ser trabalhada. Óbvio, todos eles vão ter 0,1, né? Então, ó, a minha competência que eu tenho que trabalhar no sexto ano é, a primeira coisa é reconhecer diversidade na fala da língua inglesa como língua franca, respeitando marcas da identidade de diversos falantes na oralidade. Então, eu tenho que apresentar como é que é a língua inglesa. Eu tenho que, inclusive, procurar mostrar vídeos ou formas de como são os falantes, que existem sotaques. E eu passei um conteúdo muito parecido com isso. Ela recusou, porque ela disse que não era competência daquele determinado ano. É, não era competência daquele ano. Então, isso é um tanto perigoso, né? Por quê? Porque quando eu perco justamente o primeiro conteúdo a ser ensinado, eu perco todo o semestre seguinte, o ano seguinte. E isso é muito ruim, né? Então, por quê? Porque quando eu vou ter que passar essas aulas, eu sou cobrado para passar justamente essas competências. Como é que eu vou voltar numa competência, por exemplo, do ano 04? Não posso. Então, isso não quer dizer que eu não vá recuperar o meu aluno com essas dificuldades, só que eu preciso mapear e inserir essas dificuldades até para que eu possa compreender o que eu preciso inserir dentro das competências que eu vou trabalhar naquele bimestre ou até naquele semestre. A partir de um primeiro encontro, eu tenho que inserir todas as outras as dificuldades que eles vão apresentar. Então, todos os meus outros conteúdos precisam ser adaptados. A partir do momento que ela não deixa eu passar esse conteúdo diretamente ao aluno, eu não consigo fazer isso. Então, por quê? Porque a escola onde eu trabalho na prefeitura atualmente é uma escola que ela gosta de se, vocês já sabem, elas gostam de quer se ter a nova escola da Ponte. Só que a escola da Ponte, ela existe lá em Portugal, os alunos estão bem alimentados, tem uma sociedade bem estruturada, então é tudo muito mais claro para eles, diferente de uma escola que está, por exemplo, no bairro do Jaraguá, no qual, no qual parte dos alunos tem certas dificuldades em casa, alguns deles podem até ser sofrer algum tipo de violência doméstica, e a gente não consegue mapear, porque a necessidade temos que fazer projetos que sejam inovadores e tudo mais. Como é que eu vou fazer um projeto inovador com os alunos que eu não conheço? Eu não consigo diagnosticar. Então, é mais ou menos isso que eu quero dizer em relação a fazer uso ético dos resultados. A escola já tem uma meta que não contempla, por exemplo, novos professores que chegam lá. Ela não contempla novos alunos que chegam lá também, né? E com isso, a gente precisa chegar na melhoria da qualidade do processo de ensinar e aprender. Só que como é que eu vou ensinar e aprender se eu não conheço quem são os meus alunos? Né? Como é que eu vou conseguir, de fato, fazer exatamente como ela quer, tirar os alunos da sala de aula para que eu possa ensinar determinadas coisas?
Como é que eu vou dar aula de inglês falando inglês se eles não têm as competências mínimas? Né? Então, a maioria dos resultados deve ser consequência da aprendizagem decorrente do trabalho pedagógico adequado e diversificado da avaliação formativa. Então, o resultado ele fica muito, ele já vem através dessa pressão das avaliações externas, mas é necessário fazer, na verdade, não é através desses índices, mas através da formação, da avaliação formativa que são realizadas ao longo desse processo. Né? Então, isso é que deve ser levado de fato em conta. Então, a formação do sujeito integral ela vem através da melhoria desses resultados. A partir dessas avaliações que eu vou conseguir entender o que de fato ele está compreendendo no que eu estou falando. Né? Meninas, dúvidas que queiram perguntar? Não? Então, tá bom. Então, as características de organização de seriado em ciclos. Uma outra coisa que fica como essa característica é que na seriada o professor ele apenas transmite conteúdos. Então, tenho isso, eu vou transmitir. O aluno ele é apenas um mero receptor de conhecimento. Aquela famigerada folha branca, né, que vai sendo escrita pelo professor. Já na organização de ciclos, o professor promove situações de aprendizagem. Porque o aluno, nesse caso, ele interage com várias propostas de ensino. Né? A avaliação na seriada, ela verifica o domínio de conhecimentos, né? E isso acaba mostrando que o fracasso escolar ele traz altos índices de reprovação, porque afinal de contas ele faz aquela prova apenas para ver a avaliação somativa, exclusivamente. Já a avaliação dos ciclos, ele já apresenta também o diagnóstico das aprendizagens. Então, você até pode chegar com conteúdo difícil, mas pelo menos através desse conteúdo, sendo como diagnóstico, você vai conseguir criar situações que possam fazer que o aluno consiga aprender de outras formas contextualizadas. E o fracasso escolar, ele não traz apenas altos índices de reprovação, mas ele envolve todos os sujeitos da escola, né? Na organização dos ciclos, ou seja, o fracasso não está apenas no aluno, tá também no aluno, no professor, na coordenação pedagógica, na própria direção. Então, todos os seres, todos os sujeitos da escola, até mesmo os pais, nesse caso, podem também ser os sujeitos desse fracasso. E isso é muito importante, porque, como eu falei para vocês, como é que você vai ensinar um aluno que chega, sofre violência doméstica, que é o único lugar livre que ele se sente é na escola ou fora de casa, né? Como é que você vai ensinar bem um aluno que passa fome? Então é complicado, né? Então, então por isso que envolve todos os sujeitos da escola, né? A gente tem também os chamados indicadores de qualidade na educação, né? Os indicadores de qualidade na educação, eles são feitos através do MEC, óbvio, né? Porque é o órgão que regulamenta toda a nossa educação e de outras instituições, né? Então eles elaboram indicadores de qualidades, né? Isso ajuda a comunidade escolar a avaliar e melhorar a qualidade da escola. Compreendendo seus pontos fortes e fracos, a escola tem condições de intervir para melhorar a sua qualidade conforme os próprios critérios e prioridades. Né? Isso promove também a autoavaliação, ou seja, o aluno também vai poder fazer uma reflexão do quanto ele está aprendendo. Isso me remete, uma vez que eu dei aula aqui no Ana Teixeira, aqui na Zona Leste, ali na Vila Alpina, na Vila. Acho que é Vila Alpina? Não, acho que não sei se é na Vila Alpina, acho que era lá na de Sapopemba, ali perto, né? Na Água Rasa. Que eu fazia aulas de português com eles, eu dava aula de português para eles, e eu fazia eles criarem alguns textos. Né? Eu trouxe, na época, eu estava muito em evidência,
a questão da proibição dos celulares em sala de aula. E eu perguntava para eles se eles eram a favor. O curioso é que eles eram a favor. Mas eu perguntava, mas se você usa celular dentro de sala de aula, por que, que você é a favor? Ah, porque atrapalha o ensino, blá blá blá. Mas por que, que você usa então? Ah, porque eu gosto de me comunicar. Então, isso é fazer uma autorreflexão no aluno. Então, quando eles são capazes, sim, de fazer uma autoavaliação e poder mensurar o quanto eles aprenderam. E acredite, eles conseguem ser muito sinceros. Né? Não vou dizer que todo mundo vai ser sincero, mas boa parte deles vão ser muito sinceros nessa autoavaliação. Então, a qualidade da educação, ela tem a ideia de ser um ciclo onde a gente cria um grupo para poder essa avaliação, a gente mobiliza a comunidade para que você consiga dar meios para que o aluno consiga ter um ensino de qualidade, a gente avalia, né, esse aluno de formas diagnóstica, formativa, de modo processual, contínuo. A partir desses índices que a gente tem, a gente monta planos de ação, não apenas um plano para poder contemplar provas externas. A gente monta um plano de ação para que os alunos consigam se recuperar de tudo isso e vai monitorando os resultados para ver se está indo no caminho certo ou não. E conforme isso, a gente volta todo esse ciclo de novo. Né? Então, isso é uma forma de manter a qualidade de ensino. E isso é um método teoricamente utilizado pelo MEC, né, para a sua diversificação nas escolas e também por outras empresas. Né? A gente tem algumas empresas que trabalharam no ambiente, trabalharam no ambiente escolar de forma muito eficaz. Uma delas é o Instituto Unibanco. Né? Apesar do Unibanco, o banco não existe mais, né, como nome, né? Ele ainda existe esse Instituto Unibanco, né? A gente também tem a Fundação Bradesco, nós temos o Instituto Aerofarma, que faz algumas ações, mas geralmente eles fazem dentro deles mesmos, né? Dentro da própria Aerofarma. E também temos o. Nossa, foi o primeiro que eu lembrei e acabei esquecendo. E também temos a Fundação Telefônica, né? Que é uma instituição da Vivo, que ele promove especialmente as inovações escolares. Né? Então, a qualidade da educação ela vem através da avaliação dos professores, que são os responsáveis pelo ensino e pela avaliação da aprendizagem. Né? E isso também promove uma autorreflexão do que é ser professor. Né? O que é ser um bom professor? Né? Então, ele promove isso. O que é ser um bom professor? Né? Como é que a gente vai avaliar como é que é ser um bom professor? É um professor que consegue ensinar todo mundo de forma padronizada? É ser uma professora Helena do Carrossel? Então é isso que a gente tem que ter em reflexão, o que é ser um bom professor, né? O que fazer com um professor que não tem um rendimento satisfatório, né? O que a gente vai fazer com ele, né? A gente simplesmente demite, faz baixo assinado, diz que o professor não presta, é, não, a gente vai trabalhar com ele para que ele possa sim fazer percursos formativos que vai melhorar o seu rendimento como profissional, né? E com isso, favorecer uma avaliação a favor da aprendizagem tanto do aluno quanto do professor. Né? Hoje o aluno não é mais uma folha em branco, né? Então ele não recebe apenas informações transmitidas pelos professores. A gente precisa promover ações onde que o aluno consiga aprender efetivamente e o professor consiga realizar o seu trabalho e aprendendo também de uma forma de mão dupla, né? Porque a gente, eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo. Não é unilateral esse processo. Da mesma forma que eu aprendo com os meus alunos lá no Jaraguá, da mesma forma que eu aprendo com os meus alunos na Vila Prudente. Então, eu tenho que aprender com eles, eu tenho que entender como é que eles são para poder chegar justamente com o conteúdo que eles possam absorver, entender e aproveitar com melhor facilidade. Né? O que contempla o currículo escolar? Hoje, o currículo escolar ela é técnica através da formação pedagógica, né? Só que a técnica ela está indo ao encontro da política. Por quê?
Porque a gente segue políticas públicas, né? Então, a gente segue política, a gente segue o formato que organismos políticos exigem que seja a educação. Só que a técnica ela está muito ligada à sua formação pedagógica. Isso quer dizer o quê? Que se você apenas fizer o curso de pedagogia e não realizar mais nada, então a sua técnica, não que ela vai ser pobre, mas ela vai ser mínima. Então, para você realizar uma, uma experiência melhor dessa sua técnica, é necessário que você faça várias formações. Não formações que eu digo fazer várias pós, várias graduações, não é isso. Fazer cursos que vá trazer novos conceitos que você possa aplicar na sua praxis, né? E, além disso, não é apenas fazer vários cursos, por exemplo, não é ter um monte de certificado como eu tenho. E o importante esses 10 não são certificados, eles servem para mim para evolução. Mas é importante o que eles trazem para mim, o que eu posso aplicar em sala de aula, o que eu posso melhorar no meu dia a dia como professor, como docente. Quais são os conteúdos que eu posso pegar e aproveitar, por exemplo, e explicar para vocês através dessas disciplinas. Então, isso tudo ele vai trazer como é que se dá ser um professor com algumas técnicas, algumas contextualizações, algumas tiradas que possam explicar melhor, através de formação. Né? O currículo escolar, a gente pode dizer que ele é feito como um X. Né? A gente tem o projeto político-pedagógico, que vai contemplar o sujeito, né? O sujeito é quem sofre a questão da aprendizagem, que sofre as mudanças, as transformações que são exigidas para que isso aconteça. A gente vai ter a política no meio, porque a política que vai, por exemplo, ligar a questão da própria criação e manutenção da escola, o dinheiro, a avaliação, porque são exigências que são feitas dentro da sala de aula, né? E, além disso, também tem o ensinar e o aprender, que, como eu falei, é uma via de mão dupla. Então, se dar e aprender, ele vai ser algo que ele também é um ato político em sala de aula, só que não da forma política como a gente compreende, questão de, de políticos e tudo mais. Não, a própria ação política ela vai trazer também essa questão do ensinar e aprender, onde o professor vai ensinar e aprender, o aluno também vai aprender e ensinar ao professor. Né? A Neide falou aqui, ó, que métodos de recuperação não existem ainda. A recuperação ela existe só no final do ano e é enfim, né, bem capenga. Né? E a volta dos professores antigos para a sala de aula, se eu acho certo, talvez sim, porque os professores antigos eles são muito bons em conteúdos, né? Não são ruins, né? Os professores eles precisam passar por reciclagens. Antigamente não era exigido, porque não, especialmente depois do regime barra revolução, né, ditatorial, a regime da revolução militar barra ditadura, ele não tinha crescimento na carreira, né? Ficou estagnada porque nós passamos a ser mal vistos, né? Nós somos comunistas, né? Então, assim, não é que eu acho certo ou errado. Eu acho que sim, eles devem se voltar, eles são pessoas que têm bastante conteúdo, têm bastante técnica. O problema é que a forma de ensinar mudou, e isso eles não acompanharam. E forma de ensinar implica também o uso das novas tecnologias, né? No currículo eu tenho que colocar todos os meus cursos. Se eu tiver 10 currículos, eu tenho que colocar. Sim, Ney. Mas assim, professor tem um currículo diferente, né? A gente tem um currículo que a gente faz, normal, e que a gente manda para as empresas e tudo mais. Só que para quem trabalha na área de educação, nós temos o currículo Lattes, né? Ele está num site chamado Lattes, com dois T's, .cnpq.br. Ou só jogar no Google mesmo, currículo Lattes, com um T só, que vai aparecer para vocês. Aquele currículo é um currículo acadêmico, onde você vai colocar tudo que você realizou. Eu, por exemplo, eu tenho meu currículo Lattes. Tudo que eu fiz, tudo que eu faço, curiosamente, eu tenho ele aqui. Eu estava atualizando ele
Eu estava vendo tudo que estava marcado. Esse aqui, ó, é uma impressão de um currículo Lattes. Ele tem até uma foto minha desse lado. Tem uma foto minha aqui, tem meu nome. Aí vem, aqui vem bem pequenininho, ó. Mas eu tenho uma apresentação minha aqui, aí vem dizendo os meus dados, os cursos que eu realizei acadêmicos, tem os outros cursos complementares, tem um monte aqui, blá, blá, blá. Tem onde eu trabalhei, as disciplinas que eu cursei, cada uma desses azuis aqui é onde eu trabalhei. Que mais? Tem os seminários que eu participei e tudo mais. Então, é um currículo diferenciado, né? Então, ele é um currículo que vai sendo construído ao longo do tempo, né? É um currículo relativamente novo, se não me engano, acho que tem uns 10 anos, 15 anos, mais ou menos, que ele é exigido. Já existia uma forma de currículo acadêmico, mas eu não lembro mais como é que era. Não lembro nem se era currículo Lattes, mas o currículo Lattes ele tomou conta, tanto que hoje eu só apresento meu currículo Lattes. Às vezes eu imprimo, né, ou escolho até o que eu quero apresentar nesse currículo, se eu quero deixar até tudo mais. Então, a diferença de um professor antigo, por exemplo, no meu currículo, é que eu vou ter algumas outras experiências que talvez não eram contempladas no passado. Né? Eu tenho alguns outros cursos que me atualizaram, mas não que eles sejam incapazes de voltar. É necessário fazer um trabalho de, de reciclagem, que deveria ser um dever dos órgãos públicos, mas a gente sabe que não é bem isso que acontece. Quando os professores avaliam a aprendizagem dos alunos, eles estão procurando identificar o quanto do currículo foi apropriado, não decorado, como os estudantes estão se desenvolvendo e se a escola está cumprindo sua função social. A gente tem dois tipos de currículos, né? A gente tem os currículos oficiais, eu vou pegar só esse aqui. Esse aqui que é o currículo oficial, no caso da Prefeitura de São Paulo, que é o currículo da cidade, e tem o currículo oculto, que é o currículo em ação, que é o que eu ponho daqui com outras coisas que eu vou inserir para eles, para que isso aqui se torne mais efetivo. Além disso, nesse currículo oculto, que é o em ação, eu também vou trabalhar as questões transversais, né? Os temas transversais com os alunos. Então, qual a relação entre o fracasso escolar e a avaliação de aprendizagem? Né? A avaliação de aprendizagem ela está muito mais focada na questão formativa, processual, do que simplesmente aquela punitória, que é a do fracasso escolar. Porque quando você faz o aluno decorar tudo aquilo para que realize uma prova, ele não atinge o objetivo. Por que, por exemplo, eu faço com os meus alunos a prova, eu dou o mesmo peso que o caderno? Porque no caderno ele vou ver se ele realizou as atividades. Se ele conseguiu realizar as atividades, ele pelo menos efetivamente aprendeu. Do que na prova. É que a prova eu não posso dar nada menos que a prova. Aliás, mais que a prova. A prova não pode ser menos que qualquer outra atividade. Então, eu preciso equilibrar isso através dos meus processos formativos ao longo do semestre. Concepção de erro no processo avaliativo. Esse aqui eu tenho que colocar para vocês verem, né, que é a charge da Mafalda. A Mafalda também é conhecida como ferradora de prova. Né? Deixa eu pôr aqui para vocês verem. Agora, primeira. Ah, tá aparecendo bem. Pensei que não estava aparecendo bem. Aliás, apareceu bem agora. Aqui, ó. Olha só. Aqui aparece a Mafalda, né, do Quino, que ela pega uma fita métrica, que ela mede o conteúdo. E ela olha e fala assim: será que aqui cabe tudo que vão me meter na cabeça?
Ela mede a fita métrica aliás, na sua cabeça para poder medir a sua circunferência e e ela fica ela fica pensando, será que isso tudo realmente vai entrar na minha cabeça, nesse tantinho de cabeça, né? Então, isso é o erro, justamente é da avaliação. Então, por isso que eu quis até mostrar mesmo essa charge, né? Porque, aliás, nessa charge, é uma tira, né? Essa tira porque ela vai ter a compreensão real do que de fato é avaliar, né? Pronto. Então, será que a gente tem que medir mesmo o que vai aprender? Será que isso mesmo é muito mais importante do que como a gente vai aprender? Então, isso é um erro na concepção na avaliação. Porque quando a gente vai pensar como a gente vai avaliar, a gente não tem que avaliar apenas pelo conteúdo puro e simplesmente. Eu tenho que pensar na avaliação como forma de contexto. Só que só consigo realizar não na somativa. Eu consigo fazer isso de modo processual e contínuo, através da diagnóstica, mas principalmente da formativa, onde ele vai me dar os parâmetros no qual onde eu devo me aprofundar, agregar ou até mesmo avançar. Então é por isso que eu não posso simplesmente pegar uma fita métrica assim, ó, a cabeça tem isso, então eu só consigo aprender isso. Porque a gente sabe que não é bem assim. A gente tem uma possibilidade infinita dentro do nosso cérebro. A gente consegue reter muita informação. Claro que quando você é mais criança, você consegue reter muito mais informação do que simplesmente quando a gente está mais velho. Eu vi uma observação numa palestra na semana passada que eu achei fantástica, que é uma coisa que eu explico muito. Todo mundo fala, nossa, a criança consegue pegar o celular e aprender, faz isso, aquilo, outro, aquilo, outro, aquilo, outro. Por que ela faz isso? Vocês imaginam por quê? Porque ela não tem medo de tentar. Ela não tem medo de errar. Que é uma das coisas que a gente vai aprendendo no processo avaliativo, especialmente da escola, a gente se auto-recriminar. A gente se auto-anula porque tem um medo de errar. Não gosto de errar. Vão tirar sarro de mim. Então, já eu não sei mexer, não sei, não quero aprender. Ai, tá difícil. Não, você tem que mexer, tem que explorar, tem que conhecer, né? Apesar de eu saber mexer muito, por exemplo, no celular, eu penei hoje muito para descobrir como é que eu colocava isso aqui, por exemplo, enquadrado. Mas o que eu fiz? Eu simplesmente assim, eu não sei, vai assim mesmo? Não. Vou achar um modo de fazer isso. Por quê? Porque se eu aprender na curiosidade como é que eu faço isso, eu simplesmente eu vou agregar aquele conteúdo para mim. E é isso que acontece quando a gente deve ser avaliado. A gente não pode deixar de explorar essa curiosidade natural da criança e na curiosidade do conteúdo. Né? Ah, tem aqui um fluxograma que eu vou abrir para vocês. Né? Não, acho que não dá, precisa não. Mas assim, o professor reflete sobre as causas do erro. Né? Primeiro vem a motivação, né? Então, que é de procurar qual é a causa do erro. Depois vem a estratégia de ensinos, né, que a gente utilizou. A partir disso, a gente vai ter aqueles conhecimentos prévios que a gente aplicou em sala de aula. A gente vai encontrar as dificuldades da aprendizagem e, através das dificuldades da aprendizagem, com os conhecimentos prévios, eu vou criar as estratégias de aprendizagem, né? Então, a estratégia de aprendizagem ela vai indicar onde foi o fracasso escolar, onde houve o erro, porque na verdade o erro faz parte da aprendizagem do processo, em processo. É, não, por isso que eu falo para vocês, não terem vergonha de falar, explicar, falar coisas besteiras. Não existem besteiras. Não existe erro quando vocês falam lá. Eu achei tal coisa. Não é errado. Porque errar é
humano, errar faz parte do processo. A gente aprende errando. Se a gente soubesse de tudo, vocês não estariam fazendo um curso de pedagogia, porque vocês saberiam. E é isso que a gente precisa compreender, que o erro não é um fracasso, né? O erro, ele demonstra até um fracasso, mas o erro, faz parte da aprendizagem e processo. E é isso que é difícil descolar do fracasso, o erro. Vou explicar novamente. O fracasso escolar, ele está muito atrelado às estratégias de aprendizagem. E nas estratégias de aprendizagem pode acontecer um erro, porque o erro, ele é uma aprendizagem em processo. Então, porque o aluno errou, a gente vai lá, orienta ele, faz uma nova orientação, mostra diversos novos caminhos para ele, e ele vai conseguir atingir o objetivo ou não. Então, quando todas as estratégias estão mostrando fracasso, a gente tem que voltar tudo aquilo lá na motivação, nas estratégias de ensino, e nas dificuldades de aprendizagem para criar novas estratégias de aprendizagem. Estratégia de ensino é diferente de estratégias de aprendizagem, porque estratégia de ensino é o que eu vou utilizar para poder dar aquela aula. A estratégia de aprendizagem é como o aluno vai absorver a aula que você está dando. Tá? Então, isso é muito importante ressaltar. Então, nesse caso, a gente precisa ter em mente as especificidades dos alunos, né, quais são as características deles. A gente precisa ter alguns critérios já para que a gente consiga mapear e também delimitar onde está esse fracasso, ou até mesmo apenas no campo do erro. Tem que trazer um olhar investigativo para o aluno, que ele consiga explorar o que ele está errando, onde ele está errando, né, nesse ciclo, né, aliás, nesse organograma, e favorecer a inclusão de todos os sujeitos. Então, a inclusão minha, do aluno, dos demais componentes, seus colegas, e isso tudo ajuda o aluno a aprender e o professor a ensinar. A Claudinha, esse medo que nos atrofia. Exatamente. A gente não pode ter medo, né? Quando a gente tem medo, até, por exemplo, as pessoas. É muito engraçado, eu até posso fazer uma observação nesse mesmo seminário que eu achei bem curioso. Aliás, o meu namorado, que foi que apareceu aqui para pegar um papel, ele disse o seguinte, da menina que nos ajuda em casa. Ele falou o seguinte, que ela sabe mexer no Face App, mas não sabe fazer algumas coisas. Por quê? Porque a gente acaba aprendendo algumas coisas que nos interessam também. Né? A gente tem uma memória, uma necessidade seletiva. Criança. Criança é muito curiosa, ela quer mexer em tudo para aprender tudo para poder utilizar ao máximo o aparelho. Então, não é que ela teve apenas sabe mexer numa coisa ou outra, mas é uma observação que é bem curiosa, que alguns professores sabem mexer, vivem mexendo no celular, no Instagram, no Facebook e no WhatsApp, mas eles não sabem mexer, por exemplo, no Google Meet, não sabem mexer direito no Google Sala de Aula. Né? Tem medo de errar, como se aquilo fosse quebrar. Porque no Facebook eles fazem isso de lazer, no WhatsApp eles fazem isso por prazer. Né? O Instagram também pela forma de lazer, né, e prazer. Mas, então, por isso que eles estão mais abertos a aprender, porque eles querem também se divertir. Mas quando é uma ferramenta digital que não quebra, que não vai ferrar nada, que às vezes é só apagar e refazer, as pessoas têm medo. E isso não pode acontecer, né? E, e poucas pessoas, a Neide falou, poucas pessoas ensinam isso. E de fato, né? Como pegar uma sala de aula e dar atenção para todos, como fazer, né? Cara, é milagre mesmo. É reza, vela, Rivotril, tô brincando. Não, dá certo sim. Você acaba ganhando conforme você vai tendo experiência, você vai criando suas próprias técnicas. Lembra que a formação que eu falei lá no início dessa aula, da formação? É isso que você precisa ter, é a formação.
o professor mais velho, ele não vai ter justamente esse jogo de cintura que os mais novos vão ter, né? Ou que não tenha seguido a formação, mas ele tem algumas técnicas que ele consegue adaptar aos novos tempos, né? Nós somos pessoas que mudamos, né? Nós não somos iguais o tempo todo, a gente não pensa igual o tempo todo, a gente vai evoluindo e essa evolução acontece de modo natural. Então, por isso que, até voltando àquela mesma questão que você havia falado, Neide, esse professor antigo, o que eu acho de voltar para a sala, eu não acho ruim, não, eu acho bom. Até porque eles vão conseguir adentrar com melhor, é, com melhor olhar em relação à nova educação. Só que eles precisam abrir a mente. E isso é o mais complicado. Tá? Esse é o mais complicado. E como efetivar o processo avaliativo na concepção formativa, né? A gente primeiro precisa reconhecer a diversidade existente na sala de aula. Diferente do que as pessoas imaginam, vamos reforçar, diversidade não é a causa das ideologias de gênero, né? Não é nem ideologia, é identidade de gêneros, não é isso. A diversidade justamente o aluno que possui algum tipo de deficiência, o aluno de diferentes raças, diferentes credos, diferentes orientações políticas, orientações sociais, é o aluno que tem mais posses, o aluno que tem poucas. E isso é uma diversidade dentro da sala de aula. Identificar os diferentes ritmos e formas de aprender, porque cada aluno vai ter sua especificidade, né? Ele vai aprender de uma forma, uma parte vai aprender da mesma forma que você vai ensinar, outros vão precisar de um outro tipo de contextualização. Propor atividades em grupos individuais, por que em grupos? Porque através de uma troca de conhecimento entre eles, isso vai sendo fortalecido para que eles consigam, nossa, não é só dessa forma, pode ser dessa outra. Então, isso acaba atingindo as trocas de ideias entre eles. E eles conseguem ser mais fortes, porque eles vão estar mais emancipados em relação a isso. Eles vão se sentir mais valorizados com suas ideias sendo aplicadas, né? Cada um deles. Individual, porque é necessário até para que ele tenha a própria compreensão de quem ele é, no que ele está sendo avaliado, né? Diversificar os instrumentos, né? Especialmente vocês que vão realizar na Conde 1, vocês precisam muito diversificar. Não posso apenas avaliar através de prova. Até mesmo um trabalho que eles vão realizar sobre determinado tema é um avaliativo, é algo que pode ser feito de forma formativa, né? Analisar esses resultados. A gente tem que analisar, não somar resultado. Não é soma. Acertou um, dois, três, errou três, quatro. Não, nem é isso. É analisar como ele errou, por que, que ele errou, pegar outras formas, outros avaliativos dele, ver como é que está sendo essa curva. É um tanto mais complicado do que antigamente, simplesmente pela quantidade, mas pelo menos você vai ter um olhar mais qualitativo dessa avaliação. E, a partir desses resultados, tomar uma atitude, que é mudar essa, essa forma de como é realizada a formação do aluno, a avaliação e formação. A questão do erro. Né? Então, gente, por enquanto é só, tá bom? Antes, vamos dizer, na verdade, temos que ter o feeling, se aproximar o máximo, é isso mesmo. Ganhar confiança, pois mesmo estando na mesma sala, não estão no mesmo nível, exato, não estão no mesmo nível de aprendizado. Né? A aprendizagem é algo que é subjetivo, ou seja, cada um vai ter o seu, e que as dificuldades apresentadas, elas precisam ser apresentadas em igual igualdade, claro. Mas a partir delas, você precisa ter um conceito de como você vai fazer para criar um improvement, né, dentro de cada aluno. Uma minoria para cada um deles que não atingir, que aconteceu o erro dentro desse processo da aprendizagem, né?
uma redação também exata, no caso em caso de matemática. No caso de português, até mesmo história, dá para usar a questão da redação e tudo mais. Então, é uma forma, sim, de avaliar, né? É uma forma de avaliar a redação. Então, vários itens podem ser lançados mão para poder usar nessa avaliação formativa. Como o nome diz, é formativa. Eu quero ter uma noção de como está sendo a formação desse aluno. Ela não é uma mera somativa. A gente vai ter que fazer a somativa, mas ela não é a principal, especialmente nesses processos de ciclos, né? Lembrando que a seriada ela leva ao fracasso. Por isso que o ensino médio carecia da reforma, perdão, que foi tão criticada, porque o ensino médio ele passaria a ter uma conotação mais de ciclo, não mais de seriado, né? De dificuldades é, bem definidas e tudo mais, aquilo que é uma coisa mais capitular, né? Mas sim passa a ter já uma ondulação com maior contextualização. Exato, somar os tópicos não somaram mais um. Exato, para não taxar. Exatamente. Antes de terminar, eu vou fazer uma explicação para vocês do PTG, né, que foi um pedido da Daniela. Vou ter aqui. Bom, o trabalho de vocês possui 3 textos, né? É, pares. Hoje está bem devagar aqui no computador, no notebook. Acho que está baixando um negócio ali, está ficando bem lento. Bom, duas só. Depois. Ai, ai, ai. A temática de hoje desse PTG é metodologias ativas no trabalho com brincadeiras e jogos nos anos iniciais do ensino fundamental. Né? As metodologias ativas são aquelas que o aluno de fato é o protagonista, tanto do ensino quanto da aprendizagem, onde vocês vão explorar ao máximo as possibilidades dos alunos. Né? Temos aqui uma situação geradora de aprendizagem. Né? A Fernanda ela é professora do 3º ano do ensino fundamental e costuma incorporar a ludicidade em sua prática docente, ou seja, um pouco das brincadeiras, de jogos. Esses alunos são muito participativos, perdão, e demonstram grande interesse por jogos, danças e práticas ligadas ao esporte. Fernanda tenta aproveitar esse interesse para articular práticas relacionadas às diferentes áreas do conhecimento e, desse modo, tem conseguido alcançar os objetivos propostos para as aulas. Ao observar seus alunos em diferentes ocasiões, Fernanda percebeu que Bianca, uma de suas alunas, estava se recusando a participar de jogos propostos no horário de aula, das aulas, e também durante o recreio, preferindo estar sozinha enquanto os colegas realizavam esse tipo de atividade. Fernanda resolveu conversar com a aluna para descobrir o que estava acontecendo, pois ela sempre foi uma criança alegre e participativa, e se surpreendeu quando a criança disse que não queria mais participar, não gostava de perder, pois quando perdia, alguns colegas riam dela e isso a incomodava. Inquieta com a resposta, Fernanda resolveu conversar com a turma sobre a importância de aprender e ganhar
aprender a ganhar e a perder. Explicou que os jogos e brincadeiras poderiam explorar o corpo de diferentes maneiras. Ainda mostrou aos alunos que, quando o corpo se movimenta em um jogo, uma brincadeira, não são os aspectos biológicos ou fisiológicos que estão envolvidos. As práticas corporais também ensinam que é necessário respeitar as regras, o professor, o espaço que se brinca, a individualidade e a identidade dos corpos dos colegas, e por isso resolveu priorizar inicialmente os jogos cooperativos durante as aulas, para que assim, gradualmente, pudesse trabalhar sobre regras, respeito ao próximo e os outros assuntos pertinentes ao tema. Então, ela pensou o seguinte: ela pensou como uma situação problema, em várias estratégias para trabalhar os jogos e as brincadeiras com a turma, entre elas a utilização de metodologias ativas para estimular a participação dos alunos e a compreensão sobre a amplitude existente nesse tipo de atividade. Para isso, desenvolveu o projeto com a problematização: quais os limites e possibilidades do meu corpo? Fernando acredita que o tema é abrangente o bastante para abordar o conhecimento e a exploração do próprio corpo, não só que se refere aos limites fisiológicos e biológicos do corpo humano, bem como a ideia de regras, respeito, valorização das diferentes identidades corporais, busca de sua individualidade corporal, aspectos necessários nas práticas lúdicas e esportivas. Perceba também que a situação problema possibilita a articulação entre as diferentes áreas do conhecimento, valendo-se assim do trabalho interdisciplinar. Imagine-se no lugar da professora Fernanda e estruture esse projeto. Então, olha só, vocês vão ler aqueles 3 textos complementares e lá eles vão ter, o texto vai ter o mapeamento necessário do corpo das escolas, né? A contribuição do jogo e do esporte para a corporeidade da criança, né? Para quem não lembra, é, vocês têm aula. Eu vi a disciplina de vocês, acho que é corpo e alguma coisa. É corpo e alguma coisa, eu não lembro o nome. Eu vi. Então, a criança até o ensino fundamental 1, até o quinto ano, ele não tem iniciação científica, iniciação esportiva na escola. Né? A iniciação científica vai aparecer lá no sexto ano, né? Mais esse conceito. Né? Por quê? Porque no Fundo 1, essas aulas de educação física podem ser realizadas pelas professoras, por vocês, poderão ser realizadas por vocês. Né? Então, por isso que não tem iniciação esportiva. Né? E também tem o texto do ensino por meio de temas geradores. Né? Então, vocês vão criar apenas um projeto a partir da leitura desses 3 textos, utilizando as metodologias ativas. Eu vou pegar um livro, eu tenho um manual de um curso que eu fiz de metodologias ativas, vou mandar para vocês olharem exatamente o que é. Mas as metodologias ativas são aquelas que os alunos são os próprios eles são os principais, eles participam de todo o processo. Então, é feita especialmente utilizando todas as possibilidades deles, e aí ela utilizou, no caso aqui, a educação física, né? A corporeidade, justamente para que possa entender como que é o seu corpo, né? Quais são as possibilidades? O que você consegue correr, se você consegue pular, se você consegue fazer um espacate, enfim, entre outras coisas. Tá? Mas o trabalho é você realizar esse projeto, é apenas esse projeto. Tá? Então, não é do estágio, Cláudio, é do PTG, tá? Do trabalho que vocês fazem em grupo. Tá? Então, vocês vão criar justamente isso. Pode ser utilizado no estágio? Pode. Não exatamente o mesmo trabalho, mas ele vai servir como base para vocês colocarem lá no estágio de vocês. Tá bom? Daniela, alguém tem dúvida em relação ao trabalho? Hum? Mas a Rosinete colocou aqui, que é corpo em movimento. Então você vai pegar esses conceitos para poder
você vai criar justamente esses projetos. Mas, diferente do nome lá, texto complementar, ele realmente é um texto obrigatório para você ler. Até para que vocês consigam compreender, especialmente do trabalho da corporeidade, até mesmo de formar um projeto, né? Para vocês terem até uma certa noção. E eu vou complementar aqui, eu vou mandar para vocês, eu vou procurar um curso que eu fiz de metodologias ativas, se não me engano, são três arquivos, e vou mandar para vocês lerem, tá? Mas ele não é muito complicado. A metodologia ativa ela depende muito dos alunos que você vai trabalhar, mas necessariamente ele é totalmente voltado para que explore todas as possibilidades dos alunos. Eles fazem parte da aprendizagem. Eles vão construir essa aprendizagem. São eles que vão chegar na compreensão, até mesmo a questão da avaliação dessa atividade é feita a partir da interação deles, apenas deles. Tá? Então, por isso que é chamado de metodologia ativa, porque é como se fosse algo reverso. Não é mais o professor que vai simplesmente criar, eles vão executar e você vai observar para dar nota. Você até propõe um tema, um gerador da problemática, mas é eles que vão fazer toda a condução relacionada ao entendimento da disciplina, inclusive da avaliação. Tá bom? Então, gente, eu vou parar aqui a gravação.